Oi, tudo bem? Estou aqui de novo para a gente falar sobre astrologia, para falar sobre o panorama hoje, não o panorama da semana, né? Mas falar um pouco sobre o mapa do ano novo astrológico, falar um pouco sobre a minha visão, né, geral, né, os potenciais desse ano, né? Algumas coisas que a gente tem que ficar de olho, que a gente tem que se preocupar, né? Ficar atento. Não vou entrar em muitos detalhes, vou falar de uma forma bem superficial, mas para quem me acompanha aqui sabe que sim, a minha forma superficial sempre traz visões diferentes, né, de coisas que podem somar, né, para suas meditações, reflexões. E aí eu colocando a gente no tempo, né, a gente hoje está no dia 17 de março, né, a gente acabou de vivenciar aí uma lua crescente em Gêmeos, né, que fazia, né, a lua crescente faz uma quadratura para o Sol fazendo uma conjunção com Netuno. Então eu disse semana passada, olha, existe um potencial artístico, né, ou inspiracional, né, muito grande, que é essa conjunção de Sol com Netuno, né, e a Lua em Gêmeos traz um potencial de comunicar esse potencial, né, seja através de da arte, né, ou de inspirações, de religiosidade, né, todas as formas onde eu tenho que traduzir alguma coisa do abstrato, né, a ideia do arquétipo de peixes, para o palpável, né, ou pelo menos comunicável, né, que é, né, a ideia de Gêmeos. E como eu vou mostrar para vocês, né, no mapa do novo astrológico, né, nesse momento a gente também tem uma conjunção bastante importante acontecendo, que é a conjunção de Vênus com Saturno, né? Eu vou falar dela agora que eu vou mostrar o mapa. Né, hoje eu já mostrei o mapa logo de cara, né? O mapa está na tela, então a gente já pode começar a conversar sobre o mapa, né? Então a gente tem alguns pontos importantes aqui para tratar, né? Então a gente tem que falar para vocês, né, que o, o ascendente do mapa do novo astrológico para o Brasil é Capricórnio, né? Então isso vai dizer que a gente nesse ano, de alguma forma, a gente tem que saber usar a boa ambição, né? A boa ideia de ambição, de crescimento, né? A gente, além disso, a gente tem Saturno como regente do ano. Então, Saturno é o regente de Capricórnio, né? Então, é interessante que a gente consiga, né, usar a ambição da sua forma mais positiva, né? Que esse crescimento não seja apenas focado no dinheiro, né, nos bens materiais, mas que também se traduza, né, em é, um crescimento, por exemplo, de, de reconhecimento, um crescimento de satisfação, né, aquela sensação de realização do propósito, né. Eu já conversei com vocês algumas vezes aqui sobre o arquétipo de Capricórnio, e ele está muito relacionado exatamente com essa visão de se alcançar um lugar ao sol, né? Se alcançar, se realizar a ambição da sua vida, né? Ambição. Ou seja, por exemplo, para um espiritualista, por exemplo, a ambição da vida é crescer, né, no seu nível de consciência, né? Para alguém que, por exemplo, trabalha no mercado financeiro, a ambição da vida é ganhar dinheiro, né? Para um médico, por exemplo, é salvar vidas, é ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Todos, né, em todas as profissões, todas as atividades, sempre, né, recai na ideia do reconhecimento. Só que reconhecimento é um assunto de leão, né? E Capricórnio, na verdade, aqui ele se propõe a trabalhar, né, e no final alcançar, né, o reconhecimento, né. Essa é uma questão bastante interessante, né, que evoca esses dois signos, né, Leão e Capricórnio. Vocês podem observar que Capricórnio é a casa 6, né, de Leão, ou seja,
quer reconhecimento, mas ele precisa trabalhar muito, né, para realmente merecer, né? Porque Capricórnio, ou seja, a ideia do trabalho, né, e da liderança justa, da liderança social, precisa ser desenvolvida pelo signo de Leão. E em relação a Capricórnio, né, Leão é a casa 8, ou seja, Leão precisa passar muitas vezes, Capricórnio precisa passar muitas vezes por cima dessa exaltação, né, de si mesmo para realizar um trabalho, trabalho que mereça ser reconhecido. Então, isso não tem muito a ver com, né, o mapa astral do ano astrológico, mas tem a ver com essa situação, né, porque a gente tem aqui a Lua, né, no mapa astral do ano astrológico, a Lua aqui no grau 3, 4 de Leão, né, exatamente na casa 8, né, então é exatamente isso. A gente tem que, esse ano, talvez a gente tenha que pensar no trabalho a ser realizado, né, e lembrar que no final, né, o reconhecimento vai acontecer, né, mas não é o reconhecimento que vem primeiro, né, primeiro vem o trabalho, né. Isso é uma coisa que eu vejo nesse mapa que é bastante importante. Isso tem um eco, né, que hoje em dia, quando a gente olha para a sociedade hoje em dia, ela é muito baseada exatamente, né, principalmente os jovens, né, eles pensam que o reconhecimento, né, o retorno financeiro tem que vir rápido, né, eles não têm, as pessoas hoje em dia não têm muita paciência, por exemplo, para entrar numa empresa, né, tentar trabalhar e conseguir ser reconhecido com uma promoção, não. Geralmente os jovens de hoje em dia, eles querem fazer um caminho rápido, né? E isso aqui vai, acho que bem de encontro a isso, né? Ou seja, você trabalha, produz, né? Se torna competente, tudo isso é Capricórnio, né? Naquilo que você faz, e aí, né, com o resultado do seu trabalho você vai ter, né, o reconhecimento. Por ser a Lua, e a Lua simbolizar exatamente as nossas emoções, né, ou seja, qual a emoção que eu ativo, né, quando eu penso em reconhecimento, né, o orgulho, né, a vaidade, né, então espero que vocês consigam, né, assim como eu tento, não alimentar o orgulho e a vaidade, mas, né, alimentar a vontade de trabalhar e ser essa peça, essa engrenagem dentro da sociedade. É isso que, né, Capricórnio nos pede, e, né, pela regência do ano ser Saturno, é isso que Saturno também vai nos pedir esse ano, né? E vocês, uma coisa que eu observei nesse mapa também é que o ascendente é no signo de terra, né? Casa 5 no signo de terra com dois grandes astros aqui, né? Urano e Júpiter, né, em Touro. E o meio do céu, né, que é aqui a posição do meio do céu, o topo, né, ou seja, a posição do Sol, né, na hora que esse mapa é tirado, ou seja, exatamente esse lugar, né, que a gente quer alcançar, o nosso lugar ao Sol, o meio do céu está em Virgem, né, então é um ano também bastante importante aí para a gente exercitar nosso pragmatismo, né, a gente ter realmente o pé no chão, planejar tudo que a gente faz, ter uma visão a longo prazo, né? Muitas vezes não comprar não comprar a ideia do mínimo esforço, né? Olha que essa ideia é muito vendida por aí, né? Todos os coaches e tudo mais, né? Não, siga esse plano, faça como eu fiz que você vai ter sucesso. Não caiam nessa. Esse ano é um ano de trabalho, embora é um ano de trabalho e um ano de responsabilidade, né? Por, né,
por esse por os planetas, né, estarem em posições onde eles demonstram uma necessidade maior de pragmatismo, pelos signos estarem em casas, né, do ser, né, ou seja, Capricórnio está na casa 1, Touro na casa 5, né, e Virgem tem um bom pedaço na casa 9, né, mas ele completa a casa da realização, que é a casa 10, ele ainda está na casa 10. Então eu acho que esse ano é um ano que nos pede bastante responsabilidade, né, e pé no chão, né, pragmatismo. E por que eu comentei isso? Porque essa posição de Júpiter e Urano na casa 5, né, aqui em Touro, ela reforça, né, uma ideia que é propagada, né, pela sociedade, né, a ideia do crescimento rápido, né, do conforto, da riqueza, né, então tudo isso converge, né, embora acredito que possam acontecer várias oportunidades de crescimento material, né, busquem o caminho mais pragmático, o caminho do trabalho. Por várias vezes eu comentei aqui sobre problemas, né, financeiros, né, o mundo carrega um grande problema monetário, financeiro, né, isso está relacionado com inflação, com juros, com a ideia, né, econômica do o Estado tem que promover o crescimento, né, com a geração de recursos e de dinheiro, né, sem lastro, ou seja, sem ter esse mesmo recurso, né, assegurado em algum lugar, né, então todas essas questões estão aqui e elas podem, né, de repente surgir como um revés dessa positividade que está no ar, né? Todo mundo espera que cresça, né, mas você não consegue fazer, por exemplo, uma árvore crescer, né, se ela não consegue, se as suas raízes não tem espaço mais para se afundar no solo, né? Então esse é o momento financeiro monetário que o mundo vive, e então eu também digo para vocês, aportem a sua confiança e a sua, assim, a sua atenção ao trabalho que vocês praticam, né, que vocês exercem, né, e eu acredito que vai surgir muitas oportunidades de ganhos financeiros, né, se a gente trabalhar, até porque Touro representa, né, uma das coisas que Touro representa é o trabalho, né, a dedicação, o esforço, né, é o signo que talvez um dos signos, né, que talvez tenha capacidade física, né, de suportar grandes cargas de trabalho, seja Touro, né, não estou dizendo para vocês que vocês vão ter que trabalhar além da conta, né, mas só estou tentando transmitir o potencial de poder, né, físico, né, e vontade mesmo, né, de força física que existe nesse contato entre Urano e Júpiter em Touro, né? Então isso acho que fala da nossa vida prática, nossa vida material. E aí o que eu posso dizer para vocês, né? Vocês também podem observar, né, que mostrar aqui com o cursor, Plutão está na casa 2 desse mapa, né? Plutão em Aquário, né? Então aqui uma necessidade, né, de distribuição de renda, né, de distribuição de recursos, afinal de contas o signo de Aquário fala do coletivo, né? E essa distribuição pode vir, assim, ser não planejada,
vir de forma repentina e de forma, né, que abale as estruturas aí, né, das estruturas que a gente conhece, estruturas de governo, né, de religião, tudo isso, todas essas entidades, né, que impedem, né, que o dinheiro circule aí, que os bens, né, que os recursos materiais circulem. E esse Plutão, ele faz uma posição exatamente para essa lua que eu comentei, né, em Leão. Então, essas questões relacionadas ao, né, ao financeiro, né, elas também vão ter que lidar com a ideia da liberdade, né? Então, eu acho que esse ano é um ano onde, por exemplo, ideias libertárias, ideias liberais da economia, né? A gente tem o Milei lá na Argentina fazendo grandes avanços, né? Existe uma grande oportunidade para que essas ideias se provem, né? Para os mais céticos, né? E é o que eu vejo acontecer, né? Não quero tomar tempo aqui falando de política, mas as pessoas vão entender o quanto, né, que a verdadeira liberdade está assim, e a verdadeira distribuição de renda, né, Plutão em Aquário, está na liberdade de você, né, vender o que você produz, né, você ter, sem talvez ter que pagar imposto, fazer o seu trabalho, né, por exemplo, Uber, né, e iFood aí que faz o seu trabalho, e agora o governo está querendo cobrar imposto deles, esse imposto consequentemente vai parar no preço do produto, né, então as pessoas vão se dar conta, né, de que isso, né, que a liberalidade da economia é o que gera riqueza, né? Existe o potencial para isso, né? Existe esse potencial, vai depender, né, se a gente vai conseguir usar ou não. Né? É lógico que, por exemplo, a Argentina já está usando, já está vendo alguns benefícios, né? Mas, né, a gente não pode esquecer que existe o outro lado, né? O outro lado começa a criar as narrativas, né, dizendo que as coisas não estão acontecendo. Né? Então a gente tem que ficar bastante atento, observar, ver né, os movimentos para que a gente realmente aprenda, porque existe um potencial muito grande de a gente aprender com essas situações. Né? Bom, uma outra coisa que reforça isso, mas agora no campo da comunicação, né, é Marte ainda no finalzinho aqui de Aquário, que também vai fazer com que internet, redes sociais, né, todo tipo de comunicação borbulhe, né, liberdade, ou seja, as pessoas se expressando, né, e procurando falar o que pensam e defender as suas ideias, né, com mais sempre buscando essa ideia da liberdade de falar, né, e a liberdade de defender a sua ideia, né, seja ela qual for. Né. Isso é bastante importante porque Marte sempre vai trazer uma energia, né, ou seja, como é que vai ser o nível energético esse ano? Marte está em Aquário, então a gente vai lutar pelas nossas ideias, a gente vai lutar pelo aquilo que a gente pensa, a gente vai lutar pelo aquilo que a gente acredita, né? Não é importante, né? Num ano aí de eleição é importante saber que isso vai ficar cada vez mais meio que incendiário aí na internet e todos os meios de comunicação. Né? E aí, chegando aqui, né, chegando aqui na conjunção que eu comentei, né, de Vênus com Saturno. Bom, Saturno é o regente do ano de 2024. Saturno é o senhor. Alguém disse, quando eu falei isso, alguém disse: Saturno é o senhor do karma, né? Então, mas Saturno não é o senhor do karma, né? É o senhor
da nossa capacidade de amadurecimento, né? Quando a gente, ou seja, da nossa capacidade de ganhar consciência, né? Então, quando a gente, por exemplo, Peter Pan, né? O menino que se negava a crescer, né? Então, quando a gente tem essa atitude de Peter Pan, consequentemente a gente vai tomar atitudes, decisões, né, que vão acabar, de certa forma, sendo irresponsáveis, né, decisões irresponsáveis. E aí, consequentemente, geraremos karma, né? Então, muito do karma que a gente vive, ou seja, das reações, né, as nossas ações do passado, isso que a gente pode dizer que é karma. Muito desse karma, né, muito dessas reações é baseada nas nossas atitudes imaturas e inconscientes no passado. Se você acredita em reencarnação, então são as atitudes, né, dessa encarnação que a gente vive e das encarnações, né, passadas, né? Então é sempre interessante, eu gosto de colocar dessa forma, porque quando a gente gera um preconceito, a gente gera, né, aquela atitude, um sentimento negativo, e a gente acaba, né, assim, ao invés de se aproximar da ideia, a gente se afasta, né? Então, essa maturidade, esse amadurecimento vai reger, né, no ano de 2024. E Saturno aí entrou há quase um ano em Peixes, né? Ou seja, Saturno está no momento nos pedindo para amadurecer, né, tudo aquilo que rege Peixes. Então, amadurecer o nosso senso artístico, a nossa intuição, a nossa capacidade de compreensão do outro, capacidade de se colocar no lugar do outro, né, o nosso amor, né, o amor universal, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então a lição do Cristo está intrinsecamente aqui ligada com isso, né? Ou seja, a gente entendeu, né? A gente absorveu a lição do Cristo, né? A gente amadureceu isso dentro da gente, né? São essas questões que estão assim em alta no momento, né? E aí, né? Um ano vai trazer essa aura, né? Onde a gente de certa forma vai ter uma necessidade de se colocar no lugar do outro, a gente vai tem esse potencial artístico, né, que a gente pode desenvolver, tem o potencial é, de todo o trabalho, né, pelo coletivo, todo o trabalho que a gente possa fazer de forma despretensiosa pelo coletivo, ou seja, de certa forma uma doação pelo coletivo, né? Se a gente amadureceu aquilo que a gente entende como religião, também é interessante pensar assim. Então, esse amadurecimento está no nível, né, está no nível também do inconsciente, né? Peixes traz muito aí do abstrato, do inconsciente, né? Então, no momento, acho que acredito que muita gente pode estar precisando, por exemplo, de um auxílio psicológico, astrológico, né? As pessoas tentando se entender suas emoções, né? Sim, todo esse arcabouço, né, que a gente pode dizer do inconsciente dentro da gente, né? Traumas, decepções, qualquer coisa, assim, os psicólogos, né, a psicologia fala muito sobre, assim, a gente, né, tem aquela questão da psicossomática, né, a gente vivenciar, por exemplo, coisas na infância que depois na vida adulta a gente fica repetindo hábitos, tem certos bloqueios, né, tudo isso a gente está revendo, né, com esse Saturno em Peixes. E aí, uma coisa que tem um lado muito bom, né, e um lado muito, para algumas pessoas podem achar que é ruim, mas é essa conjunção com Vênus e Saturno, né?
que essa conjunção com Vênus e Saturno ela traz? Bom, em primeiro lugar, ela traz, né, a necessidade de amadurecimento, né, da ideia de Vênus. Então, Vênus representa o feminino, representa a nossa capacidade de avaliação, o nosso senso estético, nosso senso ético, né, a nossa ideia de beleza, né, de daquilo que a gente entende como amável, né, e de que forma a gente ama. Tudo isso, né, precisa de certa forma amadurecer. E esse ano, né, começando com essa conjunção de Saturno e Vênus, isso fica mais evidente ainda, né? Então a gente precisa amadurecer a forma com que a gente ama, a forma com que a gente recebe amor, a forma com que a gente doa amor. A gente precisa entender que o amor é algo que pode ser realizado, né? Pode ser cristalizado, né? Pode sair do sonho e virar realidade, né? Mas para isso, para esse sonho virar realidade, precisa de responsabilidade, né? Essa maturidade que eu estou falando. E aí, quando eu falo isso, vocês podem olhar a sociedade, né? E vocês vão talvez dizer para mim, muito difícil, né? Porque hoje em dia os relacionamentos são, como diz o termo, né? São líquidos, né? Gasosos, né? Mas eles muitas vezes, cada dia que passa mais, não são sólidos, né? É isso, né? O que a gente vai fazer com isso? A gente está numa era onde os relacionamentos não conseguem se cristalizar, se edificar, né? E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai aceitar, a gente vai se adaptar, né? O que a gente vai fazer com isso, né? A gente tem uma grande oportunidade, isso eu posso dizer para vocês, de consolidar, né, situações amorosas, né? Mas vai depender se a gente, de que forma a gente consolida isso, né? O que a gente pretende nessa consolidação, né? Ou se a gente consolidando, muitas vezes as pessoas vão pensar assim, não, eu consolido uma relação, né? Mas o mundo inteiro está me dizendo que os relacionamentos são líquidos, né? Então você vai ter que também defender essa ideia, né? Se você quer consolidar alguma relação, né? Seja de relação amorosa, relação de trabalho, relação com amigos, né? Você vai ter que comprar essa ideia, né? E vai ter que defender essa ideia. Você não vai poder muitas vezes vender a ideia da construção, né? E ter atitudes que vão contra ela, né? Porque é Saturno, né? Saturno não tem. Saturno a gente também poderia comparar, né, com, né, eu sempre digo isso aqui, né? A divindade tem duas faces, né? Então a face de Júpiter, que é a benevolente, que dá bênçãos, que torna as coisas fáceis, né? E a de Saturno, que é a que ensina, que pede responsabilidade, pede maturidade, né? Então isso o ano vai nos pedir. O ano vai nos pedir maturidade em tudo. No trabalho, nas relações, né? Nas nossas avaliações, né? Eu disse aqui que Vênus está relacionado com a forma com que eu avalio as coisas, né? Então vai, né? Eu não posso, por exemplo, talvez fazer uma avaliação uma má avaliação do trabalho de alguém ou do meu próprio trabalho e esperar que não receber, né, a resposta contrária, né? Então, eu acho que em todas as situações isso vai acontecer, principalmente nas situações aí
né, que estão relacionados com as atividades venusianas, né? Então, tudo aquilo que eu falei, a própria atitude de avaliar, né, de saber se isso é bom, bonito, barato, caro, valioso, precioso, então isso é avaliar, né? Isso é uma capacidade venusiana, né? E dentro dessa avaliação tem a questão da estética, né? O que eu acho bonito, agradável, elegante, é, precioso, né? Barato, custo-benefício, né? Tudo, né, tem essa relação. E a ética também, né, entra nisso, né? É naquele dicótomo, né? Que é o ética e estética, né? E então eu acho que isso também é bastante relevante, a gente tem que ficar atento a isso, né? Aí quando a gente começa a combinar as coisas, a gente vai imaginar, pô, mas eu tô num ano onde eu preciso, né? Eu preciso, de certa forma, ser compreensivo com as pessoas, né? Saturno em peixes. E de certa forma demonstrar algum nível de amor, né, de dedicação para aquela pessoa. Vênus em peixes, em conjunção com Saturno. E aí a minha pergunta sempre é: o mundo, né, que a gente vive hoje está preparado para isso? Né? E a gente está de certa forma comprometido com isso? Né? Então eu acho que é daí que podem surgir, né, os nossos grandes problemas. Né? Então acho que é interessante que a gente fique atento, né, que saiba fazer essas avaliações, né? Sempre lembrando, né, que de certa forma a gente vai ter que assumir, né, se comprometer com as nossas escolhas, né, e assumir, né, algum nível de responsabilidade nessas escolhas. Isso tudo também acontece na casa 3, né, no signo de peixes, ou seja, muito das nossas comunicações, né, terão esse viés, tá? Muita gente talvez cobrando atitudes, talvez na rede social, talvez tentando demonstrar algum nível de afeto, ou tentando demonstrar algum nível de problema, tentando, de certa forma, até encontrar caminhos, né, para os seus traumas, para suas questões psicológicas, né? Então isso cresce bastante esse ano no meu modo de ver, e cresce principalmente no nível da comunicação, né? Como comunicar isso. Um lado negativo disso aqui, né, é que muitas vezes, às vezes a gente, por exemplo, as guerras, né, podem surgir comunicações em situações onde a gente, né, não, a gente vai ser jogado na nossa cara, né, o sofrimento das pessoas, e aí a gente obrigatoriamente vai ter que desenvolver algum nível de simpatia, empatia com os outros, né? Vai ter que se colocar de alguma forma no lugar dos outros e pensar assim, de uma forma mais humana, né? Também acho que isso é bastante plausível. A gente já vê isso acontecendo nesse ano de 2023, mas acho que vai acontecer mais dessas situações, infelizmente. E aí, quando a gente passa aqui para o Sol, né, lógico, né, o Sol entrando em Áries representa né, a gente pode fazer a correlação com a jornada do herói, então é o herói aí, né, entrando, começando uma nova jornada, né, então
o Sol entrando em Áries vai acordar o espírito ariano aí, guerreiro, pioneiro, empreendedor de cada um, né? E aqui, né, uma coisa que eu queria comentar é que dentro dos nodos, né, dentro dos nodos, que são aqueles dois pontos que eles são pontos imaginários, né, que eles são praticamente o cruzamento ali do meridiano da Terra com a órbita, né? Então a órbita da Terra ela é inclinada a 23 graus, então né, a gente tem ali dois pontos imaginários que é exatamente o cruzamento desses dois planos, né? Então gera o nodo norte, que hoje está em Áries, né? E o nodo sul, que hoje está em Libra, né? Então é nesse ponto também, nessa linha imaginária, que é formado os eclipses, né? Porque a Terra tem que ficar alinhada, né, com a Lua, né, exatamente numa região que dê no cruzamento desses dois planos, né, para que exatamente a Lua encubra o Sol, ou, né, a Terra encubra a Lua. Então, vou mostrar para vocês aqui os eclipses desse ano, né, e o lado norte, ou seja, o nosso norte, né, assim, onde o universo está querendo que a gente olhe, ou seja, o que a evolução quer que a gente, para onde a evolução quer que a gente volte os olhos, né? E o lado norte está aqui em Áries, ou seja, está exatamente pedindo que a gente olhe para os nossos desejos, que olhe para as nossas vontades, para nosso, né, para a realização dos nossos ideais, né? E aqui vocês podem ver que no dia do ano novo, assim, no mapa do novo astrológico, esse nó do norte faz conjunção com Mercúrio, né? Então esse Mercúrio aqui é a nossa mente já, né, se movendo, né, na direção dos novos projetos, novas ideias, novos planos, novas jornadas, né, novas jornadas de herói. Então tudo isso aqui nos impulsionando para frente, né? Todo mundo aqui começando essa jornada, né? Ou seja, sendo herói da própria vida, né? Tentando alcançar o seu lugar ao sol. Então isso acontece na casa 4, né? Ou seja, de certa forma fala um pouco sobre sair da zona de conforto, sair do casulo, né? Botar a cara no sol mesmo, ou seja, sair do lugar protegido, né? E alçar novos voos, né? E aí, só para terminar de falar dos planetas, né? Depois eu mostro os eclipses. Aqui a gente tem na casa 5 aqui do mapa do novo astrológico, a gente tem essa conjunção, né, de Urano e Júpiter em Touro, que traz todo um potencial de crescimento material, só que esse crescimento material depende da nossa ideia de crescimento, né, da nossa ideia de expansão, Júpiter, e da nossa mente cósmica, ou seja, eu preciso gerar ideias novas, eu preciso sair eu preciso, assim, sair dos pensamentos arraigados, dos pensamentos, das ideias fixas, né? Lembrando que Touro é o signo fixo, né? E Touro não gosta de mudar, né, o que ele está fazendo, o seu jeito de fazer as coisas, né? Eu falei que Touro tem grande resistência física, né? Mas aqui Touro tem que aproveitar esse momento. Na verdade, o Urano já está em Touro há um bom tempo, né? Mas com essa conjunção aqui, Touro tem que aproveitar todo esse potencial energético e ser criativo, né? Criar novas ideias. Com certeza essas novas ideias elas
irão no caminho do crescimento econômico, do crescimento financeiro. Ideias criativas, meios criativos de produzir riqueza, produzir o seu trabalho, né, aquilo que você se predispôs a fazer, tudo isso está relacionado com essa conjunção e está relacionado com modificações que a gente vê no mundo, né, que vão ficar cada vez cada vez maior, né? Então, moedas digitais, Bitcoin, bancos digitais, né? Moedas, né, digitais dos bancos centrais, então tudo isso está relacionado a esse potencial energético aqui de produção de riqueza. Bom, meio do céu em Virgem, né? Então significa Virgem é um dos signos mais relacionados ao trabalho, né? Então não tenho muito o que falar, né? Eu falei no começo do vídeo que eu vejo que é um ano de muito trabalho, muita responsabilidade, muito amadurecimento. Então, meio do céu em Virgem, não tem muito o que falar. É lógico que esse mapa ele foi tirado para o Brasil, né? Se eu tivesse numa outra localidade, Brasil, né, horário de Brasília, mas se eu tivesse, por exemplo, no Japão, esse mapa tem outro ascendente, né? Então, muito dessas ideias, elas são diferentes, né, em outra localidade, mas para o Brasil é isso que eu vejo aqui, né? E semana que vem, dia 25, né, segunda-feira, vai acontecer a lua cheia em Libra, que é, né, desses primeiros eclipses que vão acontecer nesse ano. Eu vou mostrar a tela aqui da minha internet. Esse aqui. Então a gente tem um eclipse lunar dia 25/3, exatamente porque o Sol e a Lua vão estar ali muito próximos daquele eixo nodal ali, né, nó do norte e nó do sul. Então a gente tem um eclipse lunar, mas para nós é uma lua cheia, certo? Vai acontecer aí grau 5, né, de Libra. O eclipse solar no dia 8/4, né, em Áries, né? Ou seja, esse eclipse solar é uma lua nova, tá? É uma lua nova em Áries, dia 8/4. Então a gente vai falar dele, de todos esses. Na semana que vem o vídeo vai falar desse eclipse lunar aqui, né, consequentemente lua cheia. Depois, com o passar das semanas aí, eu vou falando esse eclipse solar, eclipse lunar 17/9 em Peixes, porque o eixo dos nodos ali, ele né, tem um movimento, ele vai voltando para trás, né? Então o nodo ele estava em Touro, passou para Áries, agora vai, né, no futuro, durante o ano, ele vai começar a passar para Peixes, Peixes Virgem, né, o eixo. Então essa lua nova aqui, eclipse, aliás, essa lua cheia, né? Esse eclipse lunar vai acontecer aqui dia 17/9 em Peixes, e essa lua nova em Libra, dia 2/10, né? Como eu disse, em Libra aqui. Então, fiquemos atentos. Aqui tem as posições, os lugares onde será visível na Terra, né? Então, depois vocês dão uma olhada aí na própria internet ou nesse próprio vídeo aqui, para vocês verem aí onde vocês podem ver o eclipse acontecer. E o último assunto aqui, né, que eu queria mostrar para vocês é as datas aqui dos planetas retrógrados. Bom, e aí a gente pode lembrar que Mercúrio fica retrógrado quatro vezes por ano, né? Então, para quem estuda astrologia acho que já está meio acostumado com Mercúrio retrógrado. Então são sempre os mesmos cuidados, né? Maior cuidado com a comunicação, com os compromissos, com o horário, com reuniões, né? Sempre se certifique de o que você falou foi entendido, o que você escreveu, né, foi entendido ou realmente, né, foi considerado. Então são essas datas aqui importantes para ficar de olho.
né? O próximo é dia 1º vai acontecer dia 1º do 4 a 25/4, né? E uma última coisa aqui que eu acho bastante, bom, eu acho bastante preocupante esse Marte retrógrado aqui, que vai acontecer no final do ano. Eu ia falar aqui que os outros planetas, né, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, existem, eu nunca falo, né, para vocês aqui quando eles estão retrógrados ou não, eu falo só quando eu acho relevante, né, então não vou comentar aqui, né, mas eu acho bastante interessante comentar esse Marte retrógrado, né, em 2024, de 6/12 a 24/2, né, do ano que vem, 2025, então, e vai ficar retrógrado em Leão, né, então eu acho bastante preocupante, porque ano passado a gente teve uma retrogradação da Vênus, né, em Leão, e eu acho que foi bastante interessante para as pessoas exatamente entenderem esse sentido de avaliação e amor próprio, né? Entenderem isso, entenderem que amor próprio não depende de reconhecimento, né? Você tem que gostar de você independente do que as pessoas pensam. E acho que assim, até comentei aqui nos vídeos, uma coisa bastante relevante que aconteceu foi com essa Vênus retrógrada em Leão, né? Foi lançado ali o filme Barbie, né? Que questionava esses assuntos. Infelizmente, eu acho que não questionou, podia, né, diretamente, né, mas de certa forma tem uma certa relevância, né? Várias pessoas assistiram, né? Teve uma grande audiência, então, consequentemente, esse assunto foi, assim, meio que esteve aí na meditação, na reflexão das pessoas, né, de muitas pessoas, né? Isso tem o seu peso. E agora a energia de Marte, ou seja, a energia masculina, né, ficando retrógrado ali no signo de Leão. Então, eu acho que o peso do amor próprio diminui, né, e agora o peso está mais sobre a sua auto-vontade, né? Ou seja, sua capacidade de ter coragem, né? Lembrando que coragem é uma palavra que vem de coração, né? Cor, né? Então, ação do coração, né? Então, eu acho que isso está muito relacionado com, assim, vai pegar, assim como o Vênus retrógrado em Leão pegou mais para o feminino, mais para as mulheres, né? Eu acho que esse Marte retrógrado em Leão vai pegar mais para os homens, né? Então, eu acho que mas também é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de encontrar a sua verdadeira força, a sua verdadeira coragem, onde está baseado, né? Onde, assim, em que ponto está fixado o seu valor, né? Da onde você tirou, né? Que você tem valor, como você desenvolveu, da onde você construiu o seu senso de valor, né? Então, todas essas questões aí, eu não quero adiantar assuntos, né? Mas eu acho bastante interessante que esse ano vamos encarar como uma oportunidade de trabalhar esses assuntos. E é lógico, né? Pensando em política externa, né? Em relação entre povos, né? Entre países, isso aqui também é assim, um rastro de pólvora, né? Para, assim, piora de conflitos, pioras de, de guerras, de relações meio conflitantes e tumultuadas entre países ou pessoas, né? As pessoas podem tender a ser um galo de briga, né? Querer se autoafirmar de alguma forma, né? Porque a questão da autoafirmação acontece quando a pessoa não consegue ter confiança no seu próprio valor. Então,
eu preciso me autoafirmar, né, para provar para mim mesmo que é possível. Então, isso pode acontecer com pessoas, com países, com o seu trabalho, né, com relações aí de amizades, relações profissionais. Então é bom a gente já começar a pensar nessa retrogradação, né? E lembrando que a Lua no mapa do novo astrológico está em Leão, ou seja, é um ano para a gente ficar emocionalmente entusiasmado, né? Ficar emocionalmente assim, empolgado, com tesão de viver, com vontade de, sabe, de mostrar quem a gente vontade de, assim, de, é lógico que existe, né, por trás disso uma necessidade muito grande de reconhecimento. Eu falei disso no começo do vídeo. Assim, as pessoas que não têm essa autoestima muito desenvolvida, elas muitas vezes elas podem sentir uma necessidade de reconhecimento, né? Querer, né, que as pessoas reconheçam o valor delas, é, e aí pode gerar algumas frustrações, né? Mas eu, assim, se eu posso dar um conselho para vocês, é, pensem que Leão, né, ele, o signo de Leão fala do auto-reconhecimento que a sua consciência tem, né, do seu próprio valor. Não é os outros que falam enquanto você vai. Você que tem que desenvolver essa capacidade de avaliação, você que tem que entender, né, que o valor muitas vezes não está no externo, mas está no interno, né? E é lógico, né, isso vai subindo de nível até chegar assim, no nível assim, espiritual, onde a pessoa entende que esse valor vem da divindade e não dele, né? Não é isso que Jesus Cristo disse? Eu sou Ele, Ele, eu sou um caminho para que Ele se apresente, né? Eu não sou, né, Ele, mas eu sou o caminho para que Ele se apresente, né? É isso que é o mais elevado do signo de Leão, né? É lógico que a gente está falando aqui de uma sociedade que, né, que muitas vezes só prioriza a ostentação, que prioriza, assim, você vale pelo que você tem, né, ou pelo aquilo que você, pela fama que você desenvolveu, né, mas é, a gente pode subir um degrau a mais, né, a gente pode superar essa limitação, né, da consciência que está ali no básico, né? A gente pode subir um degrau, a gente pode enxergar a coisa de uma forma mais espiritual, mais evolucional, né? Então é isso. A gente vai falar muito disso durante o ano. Eu agradeço muito de vocês terem assistido esse vídeo, né? Peço para vocês compartilharem, né, o vídeo com quem vocês sabem que gostam desses assuntos, né, que vocês podem, ou seja, para quem vocês sabem que esse vídeo vai acrescentar de alguma forma. Eu não faço um vídeo, não é um vídeo prático, né, um vídeo que a gente possa sair usando, né, certas fórmulas, é um vídeo que eu falo sobre as minhas reflexões, sobre o que eu vejo nas possibilidades, né? E é lógico que está meio limitado dentro daquilo que eu, né, daquilo que eu, assim, da minha consciência, das coisas que eu me preocupo, né? Quando, ou seja, na minha busca profissional, material, espiritual, né? Então é lógico que outros astrólogos vão enxergar outras possibilidades, outras, outras tendências, né? Mas eu, sim, eu gosto de pensar que eu estou contribuindo de alguma forma para vocês.
né, e que esses conselhos, né, que eu dou para mim primeiro, né, de alguma forma eu posso ajudar vocês em algum determinado momento da vida, né. Então, mais uma vez agradeço a audiência, se você chegou até aqui, né, agradeço realmente, porque eu sei que não é um vídeo fácil, mas desejo para vocês, né, um abraço, uma boa semana e um feliz ano novo de 2024, com muita possibilidade aí de realizações, trabalho, amor. Eu vejo grandes possibilidades de amor, assim, de concretização, né, de situações amorosas, né, por causa daquela conjunção, né, Júpiter e Vênus. Mas tudo vai depender das nossas atitudes, da nossa vontade, né? Tudo vai depender das nossas decisões, né? Então, um abraço, um feliz ano novo de 2024. Tchau.